Olá, o Viver e Empreender TV está no ar, eu sou Estela Jordi. Hoje eu tenho o prazer em receber o Dr. Ronaldo Martins, ele que é CEO e fundador do Ronaldo Martins e Advogados. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Estela. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Por favor, doutor. Então, comece falando sobre a sua carreira, a sua trajetória como empreendedor. Olha, a gente decidiu empreender montando o escritório depois de um bom período no mundo corporativo. Nós entendemos que a experiência que nós adquirimos foi muito grande e ela deveria ser repassada para outras empresas ou outros negócios. Então decidimos abrir o escritório em 1990. Mas antes disso, você tem uma vasta experiência profissional. Gostaria que você contasse, doutor. Nós tivemos uma grande experiência, principalmente com a implantação da Fiat Automóveis aqui no Brasil, né? E posteriormente no Grupo Elebra, quando a família Guini perdeu a concessão do Porto de Santos. E foi uma experiência muito rica, porque foi uma empresa que saiu de 100 empregados para 5.000 depois de 5 anos, atuando em 7 áreas de negócios com tecnologia, pegamos a época da reserva de mercado, então isso exigiu muito dos seus profissionais. Então foi uma verdadeira escola, além de ser um trabalho, foi uma verdadeira escola profissional. E além do direito, você tem outras formações, né, doutor? Gostaria que você contasse. Para enfrentar um pouquinho a decisão de empreender, né, nós tivemos que avançar na parte acadêmica. Então nós tivemos, a minha formação começou em economia, aliás, é o curso que eu mais adorei. Depois fiz ciências contábeis e, por força da profissão, na época da Fiat, comecei o curso de direito. Então eu concluí os 3 cursos, né, para poder somar experiências profissionais no nosso dia a dia profissional. E aí, no começo da década de 90, você abriu o seu escritório. Abri o escritório. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Como foi esse começo? Quais desafios você enfrentou naquela época? Olha, foram grandes os desafios, foi a época do Plano Collor, tivemos muitos desafios jurídicos pela frente, mas hoje o desafio se mostrou frutificante, porque a gente pôde trazer para o mercado uma nova visão dos trabalhos jurídicos para as empresas, voltados para os negócios, né? Deixamos de lado aquele juridiquês e entendemos que deveríamos ter uma linguagem mais própria do corpo diretivo das empresas. Então, a linguagem do CEO, a linguagem do diretor financeiro, a linguagem do contador, a linguagem do porteiro, né? Isso foi muito importante para que a gente pudesse levar para eles aquilo que a gente tinha de melhor, que era a experiência profissional, a experiência do mundo corporativo para os negócios, né? Falando nos dias de hoje, qual é o grande diferencial do seu escritório? Olha, se eu puder retratar qual é o diferencial, ele está baseado num programa que nós denominamos internamente de Conheça o seu cliente, uma jornada pelos seus negócios. Isso tem sido muito gratificante, porque nem sempre os problemas que uma empresa tem, um cliente tem, aparecem somente da área jurídica, né? Então esse programa começa pelo chão da fábrica e vai até o topo da organização, até o CEO, o CFO, às vezes o conselho de administração, né? Então permite que o escritório tenha a efetiva noção do qual é o problema do cliente, aonde ele precisa realmente de um apoio, de uma estrutura, de uma segurança, né? Se não é simplesmente reativo, né? Nós temos que ser proativo. Então esse programa tem sido muito gratificante para nós e tem nos permitido trabalhar com esse diferencial, né? E na prática, como os advogados do seu escritório de fato entendem essa dor? Como eu comentei, todos os advogados, mesmo tendo a formação jurídica, eles têm que ter uma formação complementar, ou em finanças, ou em contabilidade, ou em economia, né? E tem que ir ao chão da fábrica. Eles têm que ter a noção de como conversar com um operário, como conversar com um porteiro, com um vigilante, com o contador, o analista fiscal, o CEO. São vários níveis e para cada um deles você tem que entender a linguagem que ele se comunica e como ele é receptivo àquilo que é importante. Então tem que ir desde o chão da fábrica até o topo. Então os advogados têm que ter essa formação complementar e saber navegar pelas estruturas das empresas. E você como líder, como advogado, líder de uma equipe, aliás, quantos advogados vocês têm hoje? Gostaria que você contasse. E como você incentiva esses profissionais?
Olha, hoje nós temos, acredito que entre 35 e 40 advogados, eu não tenho o número correto, mas está em torno desse número. E a motivação é a mesma que eu tenho, não é? É avançar, é conhecer, é aprender, é dar ao cliente, né, algo mais. Não simplesmente um sim ou um não, ou pode ou não pode, de acordo com a lei. É dizer o seguinte, que produtividade você precisa e como eu posso ajudá-lo nesse objetivo. Então tem que dar algo mais. E eles se sentem motivados porque se sentem recompensados. E não é só financeiramente, eles se sentem recompensados com o resultado que eles levam para os clientes. O que você observa na hora de contratar alguém, doutor? Olha, toda a equipe tem a liberdade de fazer as contratações, né? E aí tem os requisitos mínimos. Mas o funil, quando mata burro, tem que falar comigo, porque a gente analisa valores, a parte ética, né? O que é aquela pessoa na sua família, se é uma pessoa casada, se tem filhos, porque são valores importantes que nós respeitamos e temos como um checklist. Se as pessoas não são éticas, não são respeitosas, não são educadas, não sabem tratar as pessoas, não são humildes, né? Não têm expectativa profissional, não passa. Não tem jeito. E quem são os clientes hoje de vocês? Olha, nós temos, o segmento é vasto, porque nós temos empresas da área de serviços, institutos, organizações, temos indústrias, comércio, o leque é bem diversificado, né? Vocês têm um braço nos Estados Unidos, é isso mesmo, doutor? Isso, esse braço surgiu pela necessidade do trabalho que nós executamos para grupos familiares, né? Ou seja, gestão de patrimônio e sucessão. E isso permite que esse braço nosso, por estar em locais adequados, que tem a legislação adequada, né, trazem os melhores resultados para esses grupos familiares que querem proteção, que querem segurança, que querem direcionar o seu patrimônio para os seus entes e tudo mais. Então, esse braço é importante porque ele está ali, como diz aquele, no centro, né, vital das empresas ou das pessoas que usam, que usam esse mecanismo, né? Doutor, como que é essa integração entre escritórios Brasil, Miami? Olha, é uma felicidade porque é meu filho que é responsável pelo escritório de lá, né? Ele está conosco desde a época de estágio, então está no mínimo há mais de 20 anos dentro do escritório, então conhece toda a sistemática, foi aquele que implantou a ISO 2000 no escritório, né? Há muitos anos atrás, então conhece todos os processos, né, internos do escritório, e se especializou nessa área de gestão patrimonial, inclusive trabalhando em grandes organizações bancárias, financeiras no exterior. Então nós decidimos, por força desse trabalho, trazê-lo de volta e agregar esse serviço no nosso portfólio. Então hoje ele gerencia todas essas questões de sucessão, planejamento patrimonial. Imagino que vocês utilizem muita tecnologia para integrar os sistemas. Como é que vocês utilizam? Como você enxerga a inteligência artificial na sua área? Olha, hoje? Por incrível que pareça, a gente sempre está atrasado. Apesar de nós termos uma área de tecnologia, a gente tem uma gerência de TI que a gente criou quando fundamos o escritório em 1990. Uau. Então, é uma equipe que está conosco há 33 anos, Nossa, trabalhando no desenvolvimento de aplicativos e buscando tecnologias. E estão atrasados? E estamos atrasados, porque o que era ontem, o que valia para ontem, amanhã a gente não sabe se vai valer mais. Com essa história de chat GPT, novas tecnologias. E vários outros. E vários outros, a inteligência artificial que estão surgindo, né? A vantagem é que com isso a gente tem ganho muita produtividade no escritório, né? Nos últimos anos a gente não cresceu em contratação, a gente cresceu em clientes, cresceu em demandas e a equipe continua a mesma, por força do uso da tecnologia. E agora mais ainda a gente hoje tem um mantra que é gestão de dados, né? Então, nossos advogados passam a trabalhar gerindo dados. Então, não é mais o andamento do processo que é importante. Isso você tem pela internet, você tem aí no sistema, no judiciário. Hoje em dia aquele dado daquele cliente revela o quê? Como ele tem que ser interpretado para que você dê o melhor apoio, a melhor assessoria para ele, né? Então, supondo, você tem 1000 processos trabalhistas, mas qual a maior demanda que tem ali dentro? Qual delas representam a necessidade de você ter uma atuação diferente internamente? Seja com RH, seja com CIPA. Então,
você gerir dados, administrar dados hoje é o novo foco do escritório. E isso tem sido uma ferramenta muito importante para a gente obter resultados. Quer dizer, como é que você atinge resultados, obtém resultados? Se você não ataca o problema, você não vai obter resultados, né? Então, tecnologia hoje é fundamental. Os dados, eles fazem um raio-x da dor, então, do cliente. Exatamente. Identifica exatamente onde está o grande problema. Isso, como eu comentei, isso do ponto de vista dos fatos que a empresa vive. Mas tem aqueles que vêm, como eu disse, do chão da fábrica, né? São outras coisas. Então você soma tudo isso e os teus resultados são excelentes. Números, né? E a parte humana, essa integração. Porque muitas vezes, de novo, é o simples que te traz a dor de barriga, que traz o grande problema da empresa. É verdade. Não é simplesmente o fato de estar já um processo. O processo, como diz aquele, a coisa já andou, o leite já derramou. Mas como você trabalha de forma preventiva, para que você não tenha o custo de uma demanda, para que você não gere o conflito judicial. Então, você tem que trabalhar preventivamente, né? Doutor, você gosta muito de estudar, né? Você tem várias formações, como você mesmo disse. Qual a importância de um empreendedor se preparar antes de começar o seu próprio negócio? Olha, a resposta está na sua própria pergunta, Estela. Porque, veja, eu sou formado em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Ciências Jurídicas. Tenho 2 mestrados, um no próprio Mackenzie e outro na FIA, da USP, e agora vou fazer um terceiro, porque você precisa estar sempre aprendendo. Né? E a academia, com todas as supostas restrições que tem, a academia te dá um amparo para você verificar coisas novas, ter novas ideias, ter novos insights. Então você tem que continuar estudando permanentemente. Agora, é claro que não é o estudo de uma graduação. Você tem que subir a régua, né? E esses cursos de mestrado profissional, principalmente, eu participo de muitos cursos no ISE, que é o braço de negócios da Universidade de Navarra, em Barcelona, frequento muitos cursos, e essa integração, essa disponibilização te traz conhecimentos absurdos para o seu dia a dia. Né? Eu dou como exemplo um curso que eu fiz lá em Barcelona, de Conselho de Administração. Mas você aprendeu coisas novas? Claro que eu aprendi, mas o maior aprendizado foi estar convivendo com 33 CEOs de países diferentes. Isso traz uma bagagem, traz um conhecimento, não tem preço. Então, estudar é uma coisa fundamental. Você tem que estar permanentemente aberto para estudar, aprender, desenvolver o seu trabalho. E além de estudar, que conselho você daria para quem está começando a empreender na sua área como advogado, para quem está abrindo um escritório? Olha, é um trabalho árduo, né? Se eu puder dar um conselho, acredite, vá em frente, mas evidentemente não fixe apenas na lei ou no lado jurídico, porque como o nosso sistema é todo codificado, as escolas ensinam aquilo que está nos códigos, né? Não ensinam você a entender o seu próprio negócio. Então você tem que agir como se tivesse um negócio. Qual é o produto? Serviço jurídico. E tratar tudo isso como uma empresa, como um negócio. Então você tem que ter planejamento, você tem que ter budget, você tem que ter estrutura, você tem que ter RH, você tem que ter todo aquele suporte corporativo para aquela atividade. Não como antigamente, que o advogado sentava numa mesa, uma escrivaninha, um estante só de livros, e ele era o ponto central. Não, hoje em dia, né, serviços jurídicos não tem mais essa característica, justamente pelos impactos e aquilo que as empresas, o mundo corporativo precisa. Como você busca desconstruir esse estereótipo do advogado como entidade, como inatingível? Como você trabalha? Olha, isso, Estela, você toca num ponto importante. Isso é um dos maiores desafios para quem empreende, não só pela atividade em si, né, mas por aquilo que circunda a atividade jurídica, né? Ela é muito mal vista, né? Eu me lembro do Pedro Malan, quando falou que ia acabar com os tributaristas, né? Então, você tem vamos dizer assim, um conceito que vem de fora para dentro muito negativo sobre a atividade do advogado, né? Ele é mal visto. Então, desmistificar isso é o maior desafio, porque você tem que entender que negócios precisam de segurança. E não é um sim ou não, ou porque a lei diz isso ou diz aquilo. Quer dizer, como eu monto o meu negócio e tenho segurança patrimonial, eu tenho segurança de evitar riscos e tenho sucesso naquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, é um componente.
ele é uma ferramenta importante para os grandes negócios. Sim. Qual é o grande tema da década para você em relação aos negócios? Para uma empresa dar certo? Olha, hoje em dia, a gente poderia fazer uma escala, né, evolutiva, aí, uma linha do tempo. Mas hoje, o elemento maior que eu vejo que tem sido significativo para os empresários é a segurança jurídica. Né? Por exemplo, como pode um juiz, né, fazer o que fez com relação ao Uber, ao Google, né, dizer, principalmente esses aplicativos onde você aplica uma multa de 1 bilhão e manda todo mundo ser funcionário, todos os motoristas ou todo utilizador do aplicativo. Não faz o menor sentido no mundo como o de hoje. É um retrocesso em relação ao resto do mundo. É um retrocesso. Então, o maior desafio hoje no Brasil para o empresário é essa insegurança jurídica. Principalmente, não só, e aí eu não culpo o judiciário, porque o judiciário atende todas as demandas. Você imagina da mulher grávida a uma morte. Então, o judiciário, ele atende tudo. E, às vezes, os juízes não estão tão capacitados a entender todas as demandas que chegam para eles decidirem. E aí decidem. Vai para as instâncias superiores, uma instância decide de um jeito, a outra decide de outro. Quando não, mudam aquilo que já tinham decidido anteriormente. Então, hoje, esse filtro que tem que ser feito, e aí o escritório é fundamental nesse ponto, é analisando todo esse movimento que existe, parece um déjà vu, vai e volta, muda aqui, é estar atento a essas mudanças para que o negócio não seja prejudicado. Esse é um grande impacto. Acompanhar as transformações. Acompanhar as transformações. E lembrando que o judiciário está se transformando muito, né? E muitas vezes regredindo, não avançando. Né? A que você atribui esse retrocesso? Eu acho que é um momento econômico e político. Né? As nossas instituições ainda não são fortes o suficientes para serem contrapesos uma da outra, né? E fazer com que as empresas, né, principalmente, defendam a liberdade econômica. Você tem a liberdade econômica para poder decidir sobre o rumo dos seus negócios. E hoje você tem uma burocracia que impede... quer dizer, imagina hoje você está discutindo se uma empresa vai ser aberta em 2 dias, em 10 dias, em 15 dias. Quanto tempo você já perde com tudo isso? Até começar a trabalhar. Até começar a trabalhar. Então, é muito difícil. O empresário tem que tem que ser muito resiliente para entender e enfrentar todos esses obstáculos, né? Sim. Doutor, voltando ao seu escritório, o que você enxerga para o seu escritório a médio e longo prazo? Olha, felizmente ou infelizmente, nós estamos trabalhando para o escritório do ano 2030. Né? Evidentemente que tem um monte de incertezas, porque você, com a tecnologia e com a evolução dos negócios, você não sabe como vai ser. Mas imagine mundos, né, tecnológicos, como o pessoal está falando, você ter sociedades vivendo em Marte ou em outros... A gente não sabe como é que vai ser. Então, como é que o direito pode estar lá na frente? No metaverso. No metaverso. Então, você tem que estar preparado para isso. Não só você, o escritório, toda a equipe tem que estar imaginando como é que vai ser o futuro e tentando planejar esse futuro usando as ferramentas, né? E hoje nós usamos várias ferramentas no escritório, várias tecnologias, e é assim, desce a fórceps, né? Porque a gente não tem tempo para se preparar para estudar. Eu estou dizendo, eu me lembro quando eu comecei minha carreira, né? A gente trabalhava com mimeógrafo, trabalhava com gelatina, e hoje fax já caiu As novas gerações nem sabem. Eles nem sabem mais, entende? Então, como vão ser as coisas, os negócios, né, daqui para frente, ou nos próximos 5 a 10 anos? A gente tem que estar atento a tudo isso, estar acompanhando, e exige uma série de investimentos em pessoas e investimentos em tecnologia. Você tem que investir. Então, parte do nosso faturamento é destinado a isso, a capacitação técnica dos nossos advogados e a capacitação intelectual para os novos negócios, né? Sempre em frente. Sempre em frente. Não tem como, né? Estou dizendo, o mundo evolui muito rápido, né? É verdade. Doutor, tem alguma mensagem que você queira deixar que eu não tenha te perguntado? Algo para inspirar os nossos telespectadores? Não, eu acredito que o grande desafio é o nosso, que é transmitir para os nossos clientes a linguagem adequada. E os clientes
nos procurarem para receber essa linguagem, né? Então, é uma via de duas mãos que a gente procura estabelecer nesse relacionamento escritório, empresa, empresa, escritório, mundo jurídico, mundo dos negócios, né? Lucratividade com interesse social, respeito às normas, às éticas. Então, o que a gente gostaria é esse intercâmbio, né? Que haja entre empresário e escritórios, né? Não só o nosso, como todos os outros, né? Excelente, doutor. Muito obrigada pela sua participação, que você volte mais vezes para a gente conversar, para você trazer novidades sobre o seu escritório e sobre o mundo jurídico. Eu que agradeço, Estela. Muito Estou à obrigada. disposição. Muito obrigada. Hoje eu conversei com o Dr. Ronaldo Martins, ele que é CEO e fundador do Ronaldo Martins e Advogados. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até mais. Tchau, tchau.